que alegram a vida e nos fazem sonhar. Cantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. Eu ainda acho. Aí, agora foi. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar
quem tu és. Me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo.
Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Como é bom nós estarmos na presença do Senhor com o propósito de adorá-lo, de cultuá-lo, de estar dando a Ele o louvor e a honra que só Ele é digno de receber. E quando nós nos apresentamos diante do Senhor com este propósito, Deus, com certeza, Ele se agrada do culto que a Ele prestamos e também Deus fala conosco. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que tem boca e fala, né? Tem mão e salva, tem ouvidos e ouve o clamor do seu povo. O nosso Deus, Ele se relaciona conosco. Então, Ele está aqui comigo e com você. Por isso eu convido você a abrirmos a palavra do nosso Deus, neste momento, numa parte do Salmo 23, apenas o verso de número 4. Salmo 23, Salmo 23. Este salmo tem falado muito ao meu coração, tenho dado ênfase a ele para a igreja, já pregamos recentemente à luz do mesmo, novamente, e eu entendo que este versículo 4 talvez seja um versículo que retrata muito bem o momento que eu e você estamos passando, por conta do contexto, marcado pela pandemia da Covid-19, esse tempo incerto, onde o amanhã, para nós não temos, já de fato não temos controle do amanhã, porque não somos donos do amanhã, mal conseguimos administrar o tempo presente, mas quando vivemos um tempo como este no qual nós vivemos, o amanhã se torna muito mais incerto para nós em todos os sentidos. Então este salmo é um salmo que chama-nos a atenção para a nossa vulnerabilidade, como ovelhas que somos, e a nossa absoluta dependência do bom pastor. Vamos ler todos juntos este versículo 4? Vamos lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos ler novamente essa expressão, porque tu estás comigo. Vamos lá? Porque tu estás comigo. Esta é a convicção de Davi. Deus está com ele, como pastor, cuidando da sua vida. E ainda que ele esteja num contexto adverso, isso não significa que Deus não está com ele. Ele tem a convicção de que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não tem motivos para temer. Por quê? Porque o Senhor está com ele. Então esta convicção que todos nós temos que trazer no nosso coração, de que nós não estamos desamparados, nós não estamos abandonados, mas nós estamos sendo cuidados pelo nosso Deus que está conosco. O Senhor Jesus, quando Ele trouxe as últimas palavras registradas pelo evangelista Mateus, no capítulo 28, a última parte do versículo diz o quê? O último versículo deste capítulo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você crê nisto, que Deus está com você todos os dias? Você crê que Deus aqui está presente, ao seu lado, com você? Você crê que Deus está presente com você lá na sua casa? Deus está com você por onde você vai? Deus está conosco. Ele está conosco. E se Ele está conosco, o que cabe a mim, o que cabe a você fazermos? Reconhecermos a presença dEle conosco. Crendo e vivenciando e provando desta presença. Então, quando nós temos a certeza de que Deus está conosco, isso vai dissipar do nosso coração, da nossa mente, todo o medo. Por isso que todos os textos nos quais Deus diz para o seu povo: não temas, Deus completa dizendo:
eu sou contigo. Eu sou contigo. Por isso, não tenha medo. Então podemos traduzir este versículo 4 do Salmo 23, trazendo ele para o nosso contexto da seguinte forma: ainda que eu passe pela pandemia, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, pensando nesta promessa do Senhor, de que Ele está conosco, e de que de fato Ele está conosco, eu convido você a fechar os seus olhos, a aquietar o seu coração, e elevar o seu pensamento a Deus, no sentido de pedir a Ele que Ele esteja tendo misericórdia da sua vida, para que você não se permita duvidar da presença dEle com você, quando você passar pelos vales da sombra da morte. Oremos ao Senhor. Este é o momento de você também confessar diante do Senhor os seus pecados, as suas mazelas, as suas fraquezas. É um momento especial no qual você deve estar se apresentando diante do Senhor e dizendo para Ele que você crê que Ele está aqui, de que você tem a consciência de que você está na presença dEle e você está aqui com o propósito de adorá-lo, de cultuá-lo, como Ele requer de cada um de nós. Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida de todos aqueles que aqui estão, tem misericórdia daqueles que estão conosco através das redes sociais, vendo esta transmissão. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo, que se faz presente com a Tua igreja na terra, possa se mover de forma soberana em nosso meio, tomando a nossa mente, tomando o nosso ser, para que assim, ó Pai, possamos estar vivenciando a fé. E assim, ó Pai, venhamos a compreender que devemos viver pela fé. E quando vivemos pela fé, nós não duvidamos da Tua presença conosco, em todos os dias da nossa jornada. Quando nós cremos na Tua presença, não há motivo para nós temermos mal algum. Por quê? Porque o Senhor é por nós, e quem será contra nós? Nada pode nos separar do Teu amor, demonstrado para conosco em Cristo Jesus. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, quando no momento do vale, no momento do perigo, no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento da enfermidade, no momento das perdas, dos lutos, venhamos, ó Pai, a começar a duvidar de que o Senhor está conosco. Ó Deus, que possamos estar certos e seguros de que a presença do Senhor conosco é constante. Na verdade, é nós que saímos da Tua presença. Quando nós, por algum motivo, por algum pecado, saímos, ó Pai, do centro da Tua vontade. Ó Deus, mas aqui estamos para buscar a Tua misericórdia, para buscar o Teu perdão, para buscar do Senhor, ó Deus, aquilo que necessitamos, para que a nossa fé esteja de fato firmada em Ti. E possamos, como Paulo, dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Possamos dizer como Paulo, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque aprendeu a viver na dependência do Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus fiel, é o Deus protetor, é o Deus provedor, é o Deus que nos conduz com o propósito de estarmos com o Senhor na eternidade. Ó Deus, a Ti consagramos este culto, e que o Senhor venha, Seu Deus, edificar e salvar vidas,
para o louvor e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor com a nossa equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Vamos estar cantando a música Oceanos. Então, se coloquem de pé. Para quem tudo em ti confia.
Senhor Deus, neste instante nós queremos declarar diante do Senhor que nós reconhecemos que Tu és o castelo forte. Reconhecemos, ó Deus, que por nós mesmos nós não temos condição alguma de fazer ou de suportar qualquer adversidade que nos sobrevém. Ó Deus, ajuda-nos a aprendermos a descansar no Senhor, a confiar, a esperar e a descansar em Ti, conforme diz a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor, crendo que o mais o Senhor fará. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos assim, na dependência do Senhor. E assim, ó Pai, neste tempo sobremodo difícil no qual estamos vivendo, que o Senhor esteja, ó Pai, aumentando a nossa fé, para que possamos estar habitando no esconderijo do Altíssimo, que é o Senhor. E assim, ó Pai, estamos descansando a Tua sombra, ó Deus onipotente, encontrando em Ti o renovo para as nossas forças físicas, emocionais e principalmente espirituais. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser instruídos pela ação do Teu Espírito Santo, ministrando no nosso coração a Tua palavra. Por isso, ó Deus, fale conosco, para que possamos seguir a nossa jornada, plenamente convictos daquilo que cantamos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar todos aqueles que estão nos visitando, bem como também você que está nos acompanhando pelo Facebook e também nos acompanhará pelo YouTube. Que você possa estar, de fato, observando aquilo que Deus tem falado ao nosso coração a cada dia, quando nós nos reunimos presencialmente aqui em Guiratinga, na Igreja Presbiteriana do Brasil, para estarmos cultuando o nosso Deus. As crianças, neste momento, podem se dirigir para a continuidade do culto lá no pátio, com a tia Orly e a sua equipe. Quero lembrar os irmãos que, sendo hoje o terceiro domingo do mês de maio, hoje é dia de nós levantarmos a oferta para os missionários do Senegal, Ronaldo e José. Então, se você tem a sua oferta missionária, esteja depositando na caixa lá na portaria, reservada para este propósito. Convido a todos a abrirmos a palavra do nosso Deus nos Salmos, Salmo 46. Salmo 46. Aqueles que puderem ficar de pé, se coloquem de pé para a leitura alternada deste salmo. Salmo 46. Salmo muito conhecido, já preguei várias vezes neste salmo, mas a palavra de Deus sempre é nova, todos os dias. Por isso sempre temos algo a aprender com ela. Leitura alternada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra. Até os confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, igreja? Podeis sentar. Sem dúvida, este salmo é um dos mais belos salmos que nós encontramos, dentre outros, é verdade. Pois neste salmo, meus amados, nós vamos ver e vamos encontrar Deus agindo poderosamente em favor do seu povo, em favor daqueles que fazem do Deus Criador dos céus e da terra o Deus da sua vida. E neste salmo é muito evidente que Deus se apresenta como Deus conosco. Deus conosco. Deus está conosco sempre. Deus em nenhum momento abandona o seu povo. Deus se faz presente conosco. Então, por 3 vezes nós vemos neste salmo essa ênfase, dizendo que Deus está presente, está conosco. Há um consenso que este salmo tenha sido o salmo que inspirou Lutero a escrever o hino que nós cantamos esta noite, Castelo Forte. No meio daquela turbulência do movimento da Reforma Protestante, quando então havia perseguição e muitos estavam sendo martirizados por causa da sua fé, Lutero ali então, sendo este instrumento de Deus, para poder então estar defagando o movimento da Reforma Protestante, que começa ali na Alemanha, Lutero então inspirado, iluminado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Salmo 46, ele compôs esta melodia: Castelo forte é o nosso Deus. Então o nosso Deus é este castelo forte, no qual eu e você podemos nos abrigar sempre. Bem, meus amados, há uma possibilidade muito grande de que o contexto histórico em que foi escrito este salmo seja a ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. Se você observar lá em 1 Reis, capítulo 18, 19, 2 Crônicas 32, Isaías 36 e 37, você poderá então encontrar o período do rei Ezequias, quando então no seu reinado, o reino da Síria cercou Jerusalém, e ele então busca o Senhor, e o Senhor traz o livramento. Então será muito proveitoso você fazer a leitura destes textos para que você possa pensar um pouquinho no contexto em que este salmo tenha sido escrito. É bem verdade que alguns atribuem aos filhos de Corá, mas outros estudiosos atribuem esse salmo ao próprio rei Ezequias, pois ele era poeta e possivelmente ele tem escrito não apenas este salmo, mas também o Salmo 47 e 48, justamente nesse contexto histórico onde a vitória do Senhor é celebrada sobre o inimigo. Então, neste salmo que nós podemos ver um Deus que age, um Deus com as suas ações em favor do seu povo. E há 3 verbos que aparecem neste salmo que evidenciam a ação de Deus. Primeiro, o salmista diz: Deus é. Então temos Deus é. Outra expressão, Deus está no meio. E outra expressão, Deus faz. Então Deus é o Deus de ação, é um Deus que se move. Deus não é um ser estático, inerte, que não se move. Deus, ele é ativo, ele é dinâmico, ele está sempre em atividade, ele está trabalhando para com os seus. Em toda a palavra de Deus nós podemos perceber que Deus está sempre em atividade. Deus está no governo, Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Por isso nós podemos ler: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, na angústia. Ainda que, podemos ler, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã.
Podemos ainda ler, Deus, Ele põe termo à guerra, Ele faz cessar as guerras até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E aí a admoestação de Deus para o seu povo é esta: se eu sou Deus que estou com vocês, aquietai-vos, sabendo que eu sou Deus. Saiba que essa admoestação é uma admoestação exortativa. É como se você estivesse viajando com seus filhos e numa viagem maravilhosa, né? Numa paisagem linda, com uma vegetação maravilhosa, um campo, belas montanhas, e os seus 2 filhos estão no banco de trás, e ao invés deles desfrutarem da viagem, começam a brigar por conta de uma besteirinha lá no carro. E começam a ficar inquietos, né? Um mexendo com o outro, e começa aquela discussão e aquela briga entre eles. E você, como pai, se vira para os seus filhos e diz: aquietem-se, fiquem quietos. Deus está dizendo, em meio às angústias, em meio às tribulações, se aquietem e contemplem eu que estou com vocês. Não se permitam desviar a atenção para as circunstâncias, para as angústias, para as tribulações, para os problemas que afligem a sua vida. Eu estou com vocês. E se eu estou com vocês, não há motivo para temer. Por isso o salmista é enfático. Ainda que as águas tumultuem, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que esta pandemia está aí solapando, trazendo morte, trazendo luto para tantos, ainda que o luto chegue na sua casa, ainda que a enfermidade chegue na sua vida, ainda que alguma adversidade, alguma provação, alguma necessidade se instale na sua caminhada, não se perturbe, não se desvie, mas esteja atento, eu estou com vocês. Então, meus amados, nesta noite eu gostaria de dar ênfase justamente a essas 3 ações de Deus apresentadas pelo salmista que evidenciam Deus conosco. Então, a primeira ação de Deus, Deus é. Na verdade, Deus é o único ser que pode dizer que é. Por isso, quando ele se apresentou a Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Eu e você, por mais que eu diga eu sou eu, né? Nós somos mutáveis, nós mudamos, o nosso humor muda, né? O nosso comportamento muda muitas vezes, nós somos inconstantes. Deus não, Deus é um ser imutável, o que Ele é. Você pode confiar plenamente no que Ele é. Se Ele está dizendo que Ele é refúgio para você, Ele é refúgio para você. Se Ele está dizendo, meu amado, que Ele é fortaleza para a sua vida, Ele é fortaleza para a sua vida. Se Ele está dizendo que Ele é socorro bem presente na tribulação, nessa pandemia, Ele é o Deus presente. Porque o que Ele diz que Ele é, de fato é. Então Deus é o quê? Refúgio. O que é um refúgio? Lugar onde alguém se refugia, abrigo, amparo. Lugar para o qual se foge para escapar de um perigo. A Bíblia diz: e será aquele varão como esconderijo contra o vento, e como refúgio contra a tempestade, e como os ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Diz o profeta Isaías no capítulo 32, verso 2. O nosso refúgio está no nome do Senhor. Pois ele diz em Provérbios 18, torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo, estará em alto retiro, protegido, guardado. Deus é, diz o texto, fortaleza. E o que é fortaleza? Lugar fortificado, lugar seguro, qualidade de quem é forte. A palavra de Deus nos diz lá em Naum 1:7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Ele é fortaleza para você no dia da sua angústia.
Se essa pandemia está sendo dias de angústia para você, meu irmão, saiba que Deus é fortaleza para você nesses dias. Portanto, o que você deve fazer? Confiar nele e se aquietar nele. As fortalezas humanas são falhas e podem ser destruídas, mas o Deus de Jacó é a fortaleza indestrutível. Deus é o que também? Socorro bem presente. O que é socorro? Socorro significa ajuda, auxílio. O código SOS, né, de socorro é conhecido no mundo inteiro e serve para pedir ajuda em qualquer idioma. Mas sabemos, meus amados, que o socorro humano muitas vezes falha, mas o de Deus não. É interessante perceber que a expressão diz que Deus é socorro bem presente. O que isso significa? Uma ajuda bem assistida e calorosa da parte daquele que está presente. Os socorros da terra estão sujeitos a falhas e atrasos, mas o socorro de Deus nunca falha. Ele está sempre presente, mesmo que você pense que ele falhou e atrasou. Lembra de Marta e Maria? Jesus demorou 4 dias. E Marta falou, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Na visão dela, Jesus atrasou. Mas na visão de Deus, não. Jesus chegou na hora certa, no momento certo. Porque o nosso Deus é socorro bem presente na tribulação. Lá no Salmo 20, a Bíblia diz, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envia-te socorro desde o seu santuário e te sustente desde Sião. Quando nós vemos Deus se revelando a Abraão, e fazendo dele o patriarca, e a partir dele e da sua descendência, o povo de Israel para suscitar o Messias, o Salvador. Nós vemos que Deus lá em Gênesis capítulo 15, verso 1, ele diz o seguinte para Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus é o que? Socorro bem presente, refúgio, fortaleza, escudo e galardão. Deus é todo poderoso. Ele disse também para Abraão em Gênesis 17, sendo pois Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, eu sou o Deus todo poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus é o que é. Se ele diz que é o Deus verdadeiro, se ele diz que é o Deus criador dos céus e da terra, se ele diz que é o Deus que te salva, ele é, de fato, o Deus verdadeiro, o Deus que te salva, o Deus refúgio, o Deus fortaleza, o Deus que te traz socorro bem presente na angústia. Mas vemos que também o salmista, ele diz que Deus está. Se você observar aí no Salmo, né, no versículo de número 5, diz assim, Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Deus está presente. É Jeová chamar. Deus aqui é revelado como Deus presente, um Deus que está sempre presente para ajudar e proteger o seu povo. Ainda assim está escrito no verso 4 e 5, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. Quando fala a cidade, está se referindo justamente à cidade de Deus, se refere a Jerusalém, é verdade, mas é uma figura de linguagem que se refere o quê? A presença de Deus com o seu povo, porque em Jerusalém estava o templo construído por Salomão, e Deus se fazia presente ali no Santo dos Santos. Então Deus é um Deus presente no meio do seu povo. Deus está no meio da sua igreja, Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua família, Deus está no meio do seu casamento, Deus está no meio dos seus negócios, Deus está presente todos os dias na sua vida.
Porque Ele é um Deus onipresente. Deus está na tribulação, Deus está no vale. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus está presente. Não há lugar que Deus não esteja. É esta visão do salmista no Salmo 139, quando ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Porque Deus, Ele é um Deus onipresente. Deus está no começo, no meio e no fim da história da humanidade. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus está. Jesus disse em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Quando o anjo apareceu para José, para falar da gravidez de Maria, para o mistério da encarnação de Jesus, ele falou para colocar o nome no menino de Jesus. Só que na revelação diz, o anjo falou, conforme havia dito o profeta, que ele nasceria de uma virgem, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco, trabalhando. João 5,17, Jesus fala: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Isaías 64:4, Deus diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos e ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se Ele está trabalhando por você, meu amado, foi o que nós cantamos. Este cântico que nós cantamos: o teu trabalho é descansar em mim. Provavelmente quem o compôs baseado neste texto de Isaías. Quando então Deus se revela como Deus que está trabalhando em favor do seu povo. Então, se você está esperando em Deus, descanse o seu coração, porque Ele está trabalhando para lhe dar uma grande vitória. E a maior vitória é você estar com Ele para sempre, na glória eterna. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha em todos os detalhes em favor da nossa vida. Deus está no controle desta pandemia, no controle das tribulações. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna os juízes da terra como coisa vã. Deus está no governo, Deus está no comando e no controle de todas as coisas, até sobre as coisas que nós não temos controle sobre elas. O mundo não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável, nem a sua própria sorte, mas está nas mãos de um Deus que trabalha para sustentação, provisão e preservação de todas as coisas. E Ele está chamando e preparando para si um povo que estará com Ele para sempre na glória eterna. Por isso Ele está conosco. Só que o salmista diz algo mais. Além de Deus Deus está, o salmista diz que Deus faz. Se você voltar os seus olhos para o Salmo 46, você vai ver que diz o seguinte: Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. No verso 9, ele põe termo à guerra, outra tradução diz: Ele faz cessar as guerras até aos confins do mundo. Deus faz cessar as guerras. As guerras podem ser de várias naturezas, mas Deus faz cessar todas. Ele quebra o arco, Ele corta as lanças, Ele queima os carros no fogo. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele quebra o braço de Faraó para ele não guerrear.
Lá em Ezequiel 30, 21 diz: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue da espada. Deus, meu amado, Ele peleja por ti, portanto deixa Deus fazer na tua vida o que Ele quer fazer. Ele fará cessar a guerra e a paz será estabelecida. Deus faz coisas grandes. Ele faz coisas tão grandiosas que não se podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se podem contar. É o que diz Jó. O que faz coisas grandes que não se pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Diz também Jó: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, diz o salmista no Salmo 126. Deus, Ele tem feito maravilhas na minha vida e na tua vida. Deus faz coisas novas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus faz coisas novas e diferentes. Ele sempre nos surpreende. Meu amado, creia, Deus vai fazer coisas novas na sua vida, porque Ele decidiu mudar a sua história, e Ele está conduzindo a história do seu povo para a eternidade com Ele. Portanto, é tempo de coisas novas. Deus vai remover o velho e tornar tudo novo para você. Porém, não há espaço para o novo de Deus na sua vida se você não largar o velho da sua vontade. Creia que Deus é, Deus está e Deus faz. Ele age em favor do seu povo. O que cabe a mim, o que cabe a você, meu amado? Observar a admoestação que Deus nos faz neste salmo. Nesse tempo de tribulação, aquietarmos e saber que Ele é Deus. E Ele está conduzindo toda a história da humanidade para que todas as nações venham exaltá-lo e glorificá-lo. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar. É verdade que muitos vão fazer isto tarde demais, mas o nome dele será glorificado e exaltado no juízo e na salvação. No juízo daqueles que o rejeitam, na condenação destes, e também o nome dele será glorificado na vida do seu povo, que se aquietou e conheceu a ele, e pôs nele a sua confiança, a sua fé e a sua esperança. E aprendeu a descansar no Senhor. Convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e olhar para o seu coração neste momento. Que possamos continuar confiando na providência de Deus, que age, peleja e trabalha para aqueles que esperam e confiam nele. Portanto, descanse no Senhor. Ele está no controle e no comando de todas as coisas que porventura estão acontecendo na tua vida. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, seja na sua vida social, seja na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. É verdade que nós olhamos para o mundo que está perdido, nós vemos uma Jerusalém vivendo guerras, nós vemos um Brasil onde os governantes estão perdidos, onde os poderes não se entendem, vemos nações poderosas querendo aproveitar deste contexto de crise para se sobressaírem e para conquistar o mundo. Mas eu quero lembrar você que quem tem o poder nas mãos não são estas nações, não são os governantes, não são os faraós deste mundo. Quem tem o poder nas mãos é o nosso Deus. Ele está no comando de todas as coisas.
E quando o mundo se perde nas suas atitudes e ações, é Deus permitindo que o mundo se perca, para poder revelar ao mundo que Ele é Deus, e que o mundo sem Ele não é nada. Nesta noite Deus está dizendo para mim e para você: eu sou o Deus presente, eu estou com você. Portanto, não tema a pandemia, não tema os acontecimentos que estão envolvendo o mundo. Esteja buscando em mim o refúgio, a fortaleza e o socorro, pois eu estou presente. Eu estou presente. Ó Deus, aqui estamos. Muitas vezes, ó Pai, quando nós nos encontramos no meio de tribulações, momentos de angústia, somos tentados a imaginar que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não está presente conosco. Muitas vezes, ó Pai, o que acontece é que nós abandonamos o Senhor. Nós deixamos de confiar e buscar a Tua presença. Nós deixamos de obedecer a Tua palavra. Nós deixamos de congregar. Nós deixamos de cantar. Nós deixamos de adorar o Senhor. Nós deixamos de orar. Nós deixamos de ler e meditar na Tua palavra. Nós deixamos de buscar a Tua presença, pois o Senhor está presente em todo lugar. A Tua palavra diz que todo aquele que invocar o Teu nome será salvo, porque o Senhor é o Deus que é, o Deus eu sou o que sou. Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que está presente, Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onisciente, Deus soberano que governa sobre tudo e sobre todos. Ó Senhor, nesse tempo no qual estamos vivendo de angústias, ó Senhor, aumente a nossa fé. Leva-nos, ó Pai, a sermos povo do Senhor, a estarmos, ó Pai, caminhando na Tua dependência, a estarmos, ó Pai, nos fortalecendo cada vez mais, na leitura, na meditação da Tua palavra, na busca constante do Senhor. Que nós não venhamos a viver pelo que vemos, mas pelo que cremos. E conforme diz o salmista, ainda que as situações sejam difíceis, ainda que não temeremos. Por quê? Porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, ainda que estejamos no meio de uma tribulação. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e leva-nos a crermos e a confiarmos plenamente no Senhor, como Deus que trabalha em favor daqueles que esperam em Ti. E que assim, ó Pai, possamos esperar no Senhor, que possamos confiar no Senhor, que possamos entregar todas as áreas da nossa vida nas Tuas mãos. E assim, ó Pai, na dependência e na orientação do Senhor, tomarmos as nossas decisões, obedecendo ao Senhor. Sabendo que quando nós obedecemos ao Senhor, a bênção do Senhor se manifesta em nós, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós comemoramos o dia do jovem presbiteriano. Então eu peço que todos os jovens que estão presentes se coloquem de pé, para nós orarmos pela sua vida. Os jovens presentes, se coloquem de pé. Isto. Não, você é da UPH. Os jovens presbiterianos, que vocês possam estar firmando cada vez mais os seus passos na palavra do Senhor. Então hoje é um dia dedicado a vocês, e nós queremos interceder pela vida de vocês neste momento. Oremos. Ó Deus, confio nas Tuas mãos a vida de todos os jovens presbiterianos que aqui se fazem presentes nesta noite. Que o Senhor venha visitar, ó Pai, toda a juventude da Igreja Presbiteriana do Brasil, para que esses jovens se conduzam como Daniel e seus amigos neste mundo de Babilônia no qual eles vivem. Que eles possam se conduzir como José no Egito. Ó Deus, que eles possam
serem fiéis ao Senhor e resolutos em não se contaminarem, mas em se conduzirem no caminho puro, observando seus caminhos, à luz da tua palavra. Ó Deus, abençoe toda a mocidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, não apenas em Guiratinga, mas espalhada pelo Brasil afora, para que os nossos jovens estejam amadurecendo na sua fé, crescendo espiritualmente, e assim, ó Pai, sendo instrumentos para alcançar outros jovens, com um genuíno e verdadeiro evangelho, vivenciado e demonstrado com a sua boca, com o seu falar, com o seu testemunho, ao evangelizar outros jovens, para também conduzi-los a Cristo. Ó Deus, abençoe cada jovem. Tu conheces a realidade de cada um. Que o Senhor venha fortalecê-los para que eles possam estar cada vez mais amando o Senhor e servindo o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém. Igreja, se coloque de pé e todos recebamos a bênção do Senhor. E agora, meus amados irmãos, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus aqui representado e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, conduzindo este povo a estar buscando no Senhor o refúgio e fortaleza e o socorro bem presente nesse tempo de angústia no qual nós vivemos. Amém. Podeis sentar, entregue o seu culto ao Senhor em oração. Lembremos de evitar aglomerações para não nos contaminarmos e assim mantemos, as medidas de prevenção contra a Covid. Você que esteve conosco, mais uma vez queremos agradecer a sua companhia. Esteja conosco sexta-feira no nosso encontro de oração, que será presencial e transmitido também pelo Facebook a partir das 18h30. E no domingo, pela manhã às 9 horas e à noite às 18h30, também teremos a transmissão da EBD e também do culto presencial. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.